Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Falaremos hoje de Portugal, da Ucrânia e da Palestina. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Como habitualmente, peço-lhes para partilharem o programa, colocarem gosto e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos. E, finalmente, ainda, peço-lhes para colocarem os vossos comentários para que possamos dialogar sobre o conteúdo deste programa. Começamos por falar de Portugal e da manipulação da informação que está a ser levada a cabo através dos meios de comunicação social que se referem a sondagens que pretendem colocar José Luís Carneiro à frente de Pedro Nuno Santos. Obviamente que é preferido pelos militantes do Partido Socialista e José Luís Carneiro é o preferido da direita. Aliás, para José Luís Carneiro, ele ainda hoje acabou por o referir, que o Partido Socialista é um partido do centro, não é um partido de esquerda, é um partido de centro. E, portanto, aquilo que ele pretende é colocar o país ao centro. Eventualmente, para fazer uma aliança até entre o PS e o PSD, porque isso é que é o centro, é o bloco central. Claro que, muito sensatamente, Pedro Nuno Santos recusa essa aliança entre o PS e o PSD, que seria muito mau para o país. É bom para o país que haja uma área à esquerda, que englobe o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, e uma área à direita que englobe o PSD, a Iniciativa Liberal e eventualmente, o CDS. O Chega deverá ficar à margem da luta política porque o Chega não é um partido que se inscreva no esquema democrático que todos pretendemos para este país. Por isso, as propostas de Pedro Nuno Santos são melhores para o país do que as de José Luís Carneiro. E esperamos que o Partido Socialista não embarque em aventuras que se defina claramente relativamente ao PSD e que rejeite claramente o Bloco Central, que rejeite, portanto, claramente a candidatura de José Luís Carneiro para que o país seja governado de uma maneira a que não haja dúvidas, para que o povo português possa comparar entre uma governação de direita e uma governação de esquerda e qual aquela que prefere. É essa distinção que está em jogo dentro do Partido Socialista e estamos certos que o Partido Socialista saberá escolher Pedro Nuno Santos para o dirigir e para formar um agrupamento de partidos de esquerda que se possam contrapor a um agrupamento de partidos de direita na governação do país. Falamos em seguida da Ucrânia. A Ucrânia que está a arrastar uma guerra já sem sentido. Neste momento, a primeira e a segunda linha das forças de defesa ucranianas estão destruídas, resta uma terceira linha e neste momento a Ucrânia está a mobilizar mulheres e até jovens sem experiência e até já pessoas com idade para as suas fileiras,
porque não tem soldados capazes de lutar. A Rússia, embora atacando, está a fazê-lo de uma maneira muito suave, não querendo desgastar excessivamente a Ucrânia, manifestamente não querendo exibir até a sua superioridade, não só militar, mas sobretudo na área da inteligência, em que é claramente superior. Os Estados Unidos não aceitam, como se previa, fornecer aviões F-16 que Zelensky tinha pedido, e percebe-se porquê. Percebe-se que a superioridade aérea e a superioridade tecnológica da Rússia, que tem destruído a força de cavalaria, os tanques e os mísseis que são fornecidos pelo Ocidente, a superioridade russa nesse campo e da guerra tecnológica, nomeadamente nos sistemas de detecção de informação, através dos quais a Rússia consegue completamente pôr fora de combate tanques, drones e mísseis e antimísseis, é mais que evidente e, portanto, a guerra só se arrasta porque a própria Rússia quer que se arraste. E quer que se arraste porque quer derrotar Biden numas próximas eleições por Trump. Agora, em retrospectiva, aquilo que sucede é que a Ucrânia perdeu grande parte da sua população. De uma população de cerca de 45 milhões de habitantes, restarão 36 milhões, essencialmente velhos, mulheres e crianças. Por outro lado, grande parte das cidades ucranianas está semi-destruída. A Rússia tem poupado cidades como Kiev, Odessa e outras cidades, mas aquelas cidades mais próximas da frente do conflito estão destruídas. Reconstruí-las irá ser extremamente difícil e oneroso para o Ocidente. Por sua vez, o próprio Ocidente se vê completamente incapaz de socorrer a Ucrânia neste momento. As Forças Armadas alemãs, por exemplo, neste momento só dispõem, segundo o próprio governo alemão, só dispõem de munições para cerca de 2 semanas. Há quem diga que é só para cerca de 2 dias, mas munições para cerca de 2 semanas, na melhor das hipóteses, segundo o governo alemão. Portanto, a própria Alemanha está completamente incapaz de fornecer munições, para além dos Leopard, que têm sido completamente destruídos. Os tanques Leopard têm sido um flop nesta guerra da Ucrânia. Eram apresentados como o grande triunfo da Ucrânia, mas têm sido completamente destruídos, assim como os HIMARS e outros mísseis que foram fornecidos pelo Ocidente à Ucrânia. Ora, face a este colapso total da Ucrânia, este sacrifício enorme do povo ucraniano, nós devemos refletir naquilo que é a completa incompetência dos Estados Unidos para lidarem com a Rússia. Em 2014, os Estados Unidos levaram a cabo um golpe de Estado na Ucrânia, afastando do poder o presidente eleito em eleições reconhecidamente legítimas, Viktor Yanukovych. Nesse golpe de Estado, a Rússia podia ter tido uma intervenção salvando Yanukovych, mantendo-o no poder e esmagando a revolta. Não o quis. E os Estados Unidos pensaram que tinham então conseguido uma grande vitória
na Ucrânia. Agora percebe-se que, ao contrário dos Estados Unidos e dessa figura a quem muitos chamam uma arpia, Victoria Nuland, que foi ela que organizou o golpe de Estado na Ucrânia que depôs Yanukovych, pois, ao contrário dos Estados Unidos, Putin percebeu que a destituição de Yanukovych era a grande oportunidade dele para tomar conta da Ucrânia, que tem a maioria da população russa, nomeadamente do Donbass e da Crimeia. A Crimeia foi logo anexada e agora, através desta guerra, foi o Donbass. Isto é, as populações de maioria russa estão protegidas e a Ucrânia vê o seu território diminuído em quase 30% e a Rússia vê a sua segurança aumentada. A NATO propôs agora que a Ucrânia cedesse terra em troca da paz e de uma adesão à NATO. Talvez Putin admita a adesão à NATO, não sabemos se o fará. Anteriormente pensámos que admitiria, neste momento já temos informações no sentido contrário, no sentido de que Putin não aceitará a entrada da Ucrânia na NATO e que a Ucrânia terá de ser um país desmilitarizado. Portanto, é este o final de uma guerra terrível que destruiu grande parte da Ucrânia e, sobretudo, causou um sacrifício enorme a milhões de ucranianos, não só os mortos e feridos de guerra. Mortos e feridos na guerra computam-se já em cerca de 1 milhão, cerca de 500 mil mortos ucranianos nesta terrível guerra. É este o resultado da incompetência e do aventureirismo americano. Passamos agora para o conflito na Palestina. Vemos que Israel continua com a sua atividade terrorista. Repare-se que estão a ser libertados prisioneiros palestinianos através de um acordo com o Hamas. Israel começou por negar qualquer acordo, mas agora percebeu Netanyahu, quando falamos de Israel, queremos dizer o governo de Netanyahu, porque nem toda a população de Israel é favorável a este aventureirismo criminoso e terrorista de Netanyahu. Netanyahu agora é forçado a negociar com o Hamas. E já percebe que não vai destruir o Hamas como ele dizia que iria destruir. Aliás, a ideia inicial de Netanyahu era pura e simplesmente arrasar Gaza, fazer deslocar 2.200.000 habitantes de Gaza para o deserto do Sinai, numa espécie de reserva de índios, à maneira como os americanos fizeram nos Estados Unidos no século XIX, e para isso contavam com o apoio do Egito e inclusivamente chegaram a oferecer milhões ao Egito para que aceitasse isso. Isso não foi aceito pelo Egito e os próprios Estados Unidos, não tendo sido aceito pelo Egito, não aceitaram também essa estratégia criminosa e aventureirista do governo de Netanyahu. Agora, aquilo que vemos é o falhanço da estratégia de Netanyahu. Netanyahu não só não vai destruir o Hamas, pelo contrário, o Hamas parece ter-se fortalecido e em eleições livres não temos a mínima dúvida de que ganhará eleições num Estado palestiniano. Israel vê-se forçado a reconhecer o Estado palestiniano. Repare-se que ainda agora Israel mandou retirar o seu embaixador de Espanha porque Espanha
criticou abertamente o comportamento de Israel neste conflito, acusando-o de criminoso e dizendo que, mal acabasse o conflito, reconheceria o Estado palestiniano como Estado de direito internacional. Ora, era isso que a União Europeia deveria fazer. Infelizmente, a União Europeia continua atrelada aos Estados Unidos e à sua estratégia completamente incompetente para lidar com o conflito israelo-palestiniano. E repare-se, o Irão e o Hezbollah ainda não entraram em guerra. Porque se entrassem, Israel seria varrido do mapa, a não ser que utilizasse a arma nuclear. Mas aí entraríamos num outro patamar da guerra que os Estados Unidos não querem de maneira nenhuma, que ninguém quer a nível mundial, até porque a China já disse que isso envolveria o Irão e que iria em socorro do Irão. Esperamos que estas tréguas que têm produzido alguns frutos, não todos, porque Israel se liberta 150 prisioneiros seus, nomeadamente crianças que têm detidas, volta a prender outros palestinianos, nomeadamente crianças, por atirarem pedras a tanques. E mais, já matou 270 palestinianos na Cisjordânia. Não é só em Gaza que está em guerra. Na Cisjordânia já matou 270 palestinianos, incluindo crianças e mulheres. E mais, o exército israelita continua a apoiar a instalação de colonatos judaicos. Isto é, continua a apoiar judeus que consideram que aquela é a terra prometida e que, portanto, têm o direito de tirar os palestinianos das suas casas, das suas terras e ocuparem as suas casas e as suas terras porque estão protegidos pela força das armas do exército israelita. Que, aliás, como dizem os observadores militares, se revelou muito incompetente, muito mais do que se pensava para esta guerra. Todos pensavam que o exército israelita era o melhor exército a nível mundial, mas ele revelou enormes fraquezas. A quantidade de tanques que o exército israelita está a perder em Gaza e que não é revelada, a quantidade de soldados que estão a perder em Gaza e que não são revelados, é enorme. E certamente que Israel vai perder esta guerra, ao contrário do que o governo de Netanyahu e os meios de comunicação ocidental afirmam, e terá forçosamente de aceitar a criação de um Estado palestiniano. Só não será destruído Israel por uma razão. É que os Estados Unidos não aceitarão nunca a destruição do Estado de Israel. E os seus soldados estão prontos para apoiarem Israel. Os seus porta-aviões já estão no Mediterrâneo, já estão no Oceano Índico, perto do Estreito de Omã, e estão prontos para protegerem Israel da sua destruição. Esperamos que com isso se encontre uma paz definitiva, de modo a que o povo palestiniano e o povo judaico possam coexistir, regressando os dois países às fronteiras que foram reconhecidas pelas Nações Unidas em 1947. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal da Rádio Transforma, o que é muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos.